Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Cast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo em um ano super especial. Ano do Jubileu de Diamante, 60 anos de celebração da administração profissional aqui no Brasil. Bom, antes de trazer a minha convidada, de apresentar o nosso tema de hoje, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal A Serviço da Administração, pedir para você também nos seguir no Spotify e também seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Bom, gente, hoje o nosso bate-papo é sobre gestão de pessoas em ambientes criativos. E para essa conversa eu tenho o prazer de receber a administradora Patrícia Fuso, que é Chief People Officer na Ogilvy Brasil Grupo WPP, uma das maiores agências de publicidade, marketing e relações públicas do país. Tudo bem, Patrícia? Seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Imagina. E para a gente começar, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco sobre a sua rotina, né, de gestora de pessoas em uma empresa criativa, para a gente entender melhor quais são os principais desafios que você enfrenta. Nossa, meu dia a dia, né? Vamos lá. Assim, o meu dia a dia é bem dinâmico, né? Eu brinco que ele vai de A a Z, né? Eu recebo pessoas para conversar comigo desde super felizes, porque foram promovidas, até pessoas com alguma angústia ou alguma tristeza pessoal ou familiar, né? Então, assim, isso é muito dinâmico, né? Mas eu costumo dizer que o meu job é acordar todo dia e ter em mente que eu vou desenvolver alguma pessoa, né? Seja um líder, ou uma pessoa que precisa de mais apoio, um recém-promovido. Isso é algo bastante bacana, assim, né? Acho que para mim é uma missão até esse papel de desenvolvedora de pessoas, né? Então, acho que é muito sobre isso. Eu participo muito do dia a dia do negócio, então, desde definir uma estrutura mais adequada para a entrega de um trabalho, ou até mesmo questões financeiras, né? Como a gente ter uma produtividade maior. Então, é muito variado mesmo. Acho que quem trabalha em gestão de pessoas tem que gostar de temas variados, não há uma rotina ali no seu dia a dia. Maravilha. Bom, a gente está falando hoje sobre gestão de pessoas e um assunto, Patrícia, que eu acho que está muito atual é a questão do engajamento, né, dos colaboradores, e considerando que atualmente fala-se muito sobre a questão da preservação da individualidade, né, do colaborador, e acrescentando hoje ao nosso assunto a questão do ambiente criativo. Como é que fica, né, quais são as principais estratégias para você engajar um time preservando a individualidade, mas também considerando que ele está no ambiente criativo? Eu acho que assim, a gente tem que respeitar as individualidades sempre, né? Então, acho que todos os programas que a gente faz, a gente sempre pensa muito nisso, até porque a gente tem um mix de gerações assim, bastante grande dentro da agência. A gente assim, coloca muito do processo de desenvolvimento como pauta, como o nosso principal desafio do dia a dia. A gente sabe que as pessoas são mais engajadas em ambientes onde ela aprende, né? Então, hoje em dia, não tem aquela coisa, vou ficar para o resto da vida dentro da empresa, né? Então, o que faz com que ele fique é ter a certeza de que ele está numa fase de aprendizagem. Então, acho que a gente busca muito o engajamento por aí, né? Mostrando desafios, mostrando processos de crescimento. Nós fazemos parte de um grupo grande de empresas, então isso também dá uma visibilidade de crescimento importante, né, para um profissional. Você começou a sua resposta falando sobre essa diversidade, na verdade, essa interação entre as gerações. Como é que está sendo isso para vocês, principalmente para você, né? Uhum. Eu falo vocês, gestores de pessoas, que eu imagino que seja um desafio. Pessoalmente, como é que você está encarando isso? Como é que você está lidando com isso? E como é que a empresa também recebe, né, essa diversidade? Eu acho que, assim, eu já trabalhei em diversos ramos aí ao longo da minha carreira, né? Mas eu acho que esse processo de propaganda, a agência de propaganda, ela é uma empresa que permite essa diversidade na sua essência, né? Porque para nós é importante em todos os aspectos, não só para a aprendizagem do grupo, e a gente tem um mix lá, obviamente que eu tenho mais gente aí entre os seus 25, 35 anos, talvez 60% da agência, mas eu tenho outras pessoas nesse processo, nessas várias gerações, né? Então, assim, se a gente pensar hoje em termos de cliente, eu tenho que construir marcas que falem com diversos tipos de público. Então, quando eu estou lá com a equipe de criação, não adianta eu falar de uma marca de moto, se aquela equipe ninguém
usa moto, por exemplo, né? Ninguém é jovem, se é um produto muito focado no público jovem, eu não tenho nenhum jovem para conversar com aquela marca, né? Então, para nós, não é nenhuma questão, é uma questão de necessidade do negócio mesmo. Então, acho que isso é muito natural e não é uma coisa, a gente não para pensar nesse estereótipo, o jovem assim, ele quer isso, ele quer aquela outra coisa. Eu acho que a gente não para muito para pensar nisso, é meio fluido, assim. Não dá nem tempo, né? Não, eu acho que o nosso negócio aceita muito esse ambiente mais fluido, essa mistura, né? Nós temos pessoas muito jovens no board, por exemplo. Eu sou mais velha do que o CEO, então a gente tem muitas mulheres no board. Então, eu acho que isso faz com que a diversidade permeie o nosso dia a dia sem a gente se dar conta disso, sabe? Que bom. Bom, Patrícia, fala pra gente uma outra curiosidade que eu imagino que seja também de quem está nos assistindo, na hora do recrutamento. O que é que você valoriza mais, a questão da eficiência ou da inovação? Falo inovação porque a gente hoje tem a tecnologia, né? A nosso favor. A nosso favor. Eu acho que tem que ter um equilíbrio das duas coisas, né? A agência é um pouco que o avião em voo, né? As pessoas... Eu brinco que os líderes perdem uma pessoa hoje, daí a meia hora ele chega lá como se tivesse um pastel, né? Eu quero 10 candidatos no shortlist para o dia seguinte. Não funciona assim, mas a gente tem que ter muita agilidade. Então, não é um processo que dá para ser muito burocrático, então a gente aprende muito a ter um processo de recrutamento e seleção mais ágil. Obviamente, sempre respeitando o candidato, a gente é muito focado em dar devolutivas, em ele saber como é que está no processo, né? A gente é muito cuidadoso com o candidato. E também na questão de eficiência, né, dessa agilidade tecnológica, a gente usa muito já a inteligência artificial, tanto dentro do LinkedIn, como dentro da GUP, que é um fornecedor que a gente tem de recrutamento e seleção. A gente afina perfis, então isso também me ajuda bastante. E a outra coisa, eu tenho um time muito próximo do negócio, né? Então, quando eu conheço a necessidade ali daquela área, eu sou mais assertiva, eu sou mais eficiente no processo seletivo. Então, acho que a gente tem um mix de tudo aí, não dá para ser só uma coisa ou outra. A gente falou um pouquinho sobre reter talentos, inclusive no caso da Ogilvy, por ser de uma hold, isso também agrada os olhos de muitas pessoas que querem crescer, né, profissionalmente. Mas considerando que hoje em dia a gente vê aí muitos profissionais, principalmente das gerações mais novas, né, a partir da geração Z, procurando mais experiências do que estabilidade. Sim. E considerando que a rotatividade na agência de publicidade é muito grande, como é que vocês trabalham, quais são as principais estratégias para reter os talentos? Não é uma resposta simples, né? Não é muito fácil, né? Eu sempre, o pessoal do Global gosta muito de KPIs, de retenção, enfim. Então, assim, eu não acho que a gente tem uma resposta muito simples para isso, mas eu acho que uma geração, de fato, que não tem essa coisa mais de, eu quero ficar para o resto da vida nesta empresa. Eu acho que a minha geração até tinha um pouco isso, os nossos pais, né, quando eu entrava numa empresa, não queria sair mais. Então, isso era visto como algo importante para a carreira, que hoje não tem mais esse tipo de coisa, agravado ainda pós-pandemia, na minha opinião, porque as pessoas passaram a se candidatar às vagas e participar de processo seletivo com muito mais facilidade online. Então, ele não tem mais que ter aquela desculpa de ir ao médico, para ir na hora do almoço, fazer uma entrevista, pegar trânsito. Então, essa transição acelerou, assim, geometricamente após a pandemia, né? Mas eu acho que uma das coisas que eu tenho, assim, como experiência, né, lá no nosso grupo, como retenção, basicamente são duas coisas. A primeira é desenvolvimento da liderança, onde eu tenho que ter uma liderança bem ativa, que motiva, que faz com que a pessoa queira ficar com a gente, né? E o segundo fator, que eu também acho fundamental, a gente tem uma empresa grande, né? Então, é estável, as pessoas entendem que ali ela pode transitar. A gente privilegia todo o nosso recrutamento interno. Então, quando eu tenho uma vaga, eu já tenho mapeado quais as pessoas estão prontas para serem promovidas para aquela posição. Isso dá uma visibilidade para todo mundo, uma segurança, enfim. E eu acho que o jovem gosta muito de aprender neste momento, assim. Ele quer ter e não é aquele aprender de entrar em sala de aula apenas, ele quer uma troca, ele tem que ter da liderança um exemplo de aprendizagem, né? Eu até brinco com o meu time e comigo mesma, né? Às vezes eu sempre me pergunto, aliás, né? Por que eu estou tanto tempo numa companhia, né? Eu brinco que quantas linhas você acrescenta ao seu currículo todos os anos. Quanto tempo já você está na... Vou fazer 19 anos agora em maio.
no grupo como um todo, né, entre Ogilvy, América Latina e WPP. Então, são 19 anos aí, e eu acho que eu sempre olho, sabe, estou acrescentando alguma linha no meu currículo este ano, aprendi alguma coisa legal, né, então acho que isso, todo o meu time fomenta muito isso junto aos líderes. Aproveitando a sua resposta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre liderança, e aí, pelo que eu percebi, há um incentivo pelo desenvolvimento de líderes internamente. Você acha que esse incentivo, além de reter talentos, ele também ajuda na questão da criatividade, na questão da movimentação mesmo interna? Como é que você vê isso lá, né, em loco? O desenvolvimento de liderança é todos os dias, né? Eu acho que é uma jornada, ela não acaba nunca, né? E o líder, ele é responsável por toda a jornada do funcionário, né? Desde o momento que ele está lá fazendo o processo de recrutamento, fazer com que no onboarding ele se sinta bem, ele se sinta acolhido, ele tenha entendimento de qual é o papel dele, quais são as responsabilidades dele, um processo de cargos e salários, onde ele consegue demonstrar para o funcionário que, embora a gente esteja no mercado muito competitivo, a gente está atuante, a gente sabe se ele está adequado ou não, que não há nenhum tipo de incoerência de remuneração, até mesmo a saída do funcionário ser de forma respeitosa, quando não dá mais para uma das partes, enfim. Então, assim, desenvolver liderança faz parte do nosso negócio, a gente tem vários programas, tanto local, dentro da própria Ogilvy, programas de liderança só para diversidade. A gente acabou ano passado, fez um exclusivo para liderança negra, que foi do grupo da APP como um todo. A gente tem treinamentos online, global e local, né, em português, em inglês, a gente tem muito material, né, então acho que fazer parte de um grande grupo, às vezes é um pouco burocrático, é um pouco lento, mas nos traz muitas ferramentas, né. Nós temos um catálogo para os entrantes, então todos os líderes que entram têm um catálogo de treinamento, onde ele aprende o que é diversidade e inclusão, viés inconsciente, ele aprende a dar feedback, porque muitas vezes neste mercado as pessoas não são preparadas para isso, né, então como dar um bom feedback, como fazer uma boa entrevista. A gente entrava em entrevistas com líderes que não sabiam nem o que perguntar ou que não conseguiam analisar um candidato, né? Então, a gente preza, sim, pelo desenvolvimento de liderança como um fator preponderante em retenção de talentos. Eu acho que ele traz o clima da empresa, ele dá o tom do clima da empresa. Então, você acha que motiva mais os colaboradores sabendo que há essa política? Eu acredito que sim, porque se você pensar quem determina o clima, né, daquele departamento ou daquela unidade de negócio, muito está no tom do líder, né? As pessoas vão ter aquele tom. E se o cara não está bem preparado, com toda certeza o time não vai estar feliz, não vai gostar de trabalhar. E a gente também acompanha entrevistas de desligamento para eu entender, então, por que aquelas pessoas estão saindo? Não, porque meu líder não está me dando feedback, ou meu líder não me deu oportunidade de carreira, ou meu líder não sabe distribuir atividades. Então, assim, a gente também vai aceitando o nosso programa de liderança de uma maneira mais personalizada. Eu também tenho um programa de mentoria, eu sou coach por formação, então eu também ajudo os líderes mais seniors nos seus dias a dias, com os desafios todos que eles têm, né? Então, acho que é um programa bastante completo. A gente foca bastante no nosso investimento, que nem sempre é muito, né? Às vezes a gente pensa que precisa ter muito dinheiro para fazer recursos humanos. Eu tenho colegas que falam, eu não consigo fazer nada porque eu não tenho investimento, não tenho budget. E às vezes não é só sobre dinheiro, é muito do nosso trabalho mesmo do dia a dia. Bem, a gente sabe que hoje em dia, tá aqui a Patrícia que não vai me deixar mentir, não tem como falar de gestão de pessoas sem trabalhar com diversidade, inclusão, bem-estar, saúde mental. A gente lê por aí que ambientes criativos, por terem a questão da cobrança de prazos, por ser muito correria, assim, acaba sendo ambientes estressores também. Como é que vocês lá na Ogilvy trabalham essa questão do bem-estar, né, do colaborador, da saúde mental, e qual a importância das empresas que ainda não pensam nisso pensarem, colocarem, né, nos seus planejamentos? Eu acho que a gente está numa jornada, assim, sabe? A gente não está 100% como um mercado de gestão de pessoas mesmo. A gente também está aprendendo bastante, né, especialmente pós-pandemia. Enquanto o Grupo Ogilvy, nós temos assim, todas as ferramentas tradicionais, a gente tem desde canais de apoio psicológico, nós contratamos uma assistente social para o grupo logo após a pandemia, porque também tinham muitos temas mais sensíveis que às vezes as pessoas não queriam falar. Temos um módulo lá dentro do treinamento de liderança, onde fala como o líder tem que lidar com a saúde mental dos seus funcionários. Então isso também é importante, porque a gente chegou num ponto
tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Eu não posso falar com a pessoa, eu não posso cobrar a pessoa, eu não posso... Então as pessoas misturavam um pouco o que era tristeza, ansiedade, de depressão. Então teve um mix, né? Várias coisas, vários sentimentos misturados, traumas de passado que não estava na mão do líder resolver. Então, assim, as pessoas tiveram que aprender também a lidar com isso, especialmente, de novo, voltamos para a liderança, né? Sim. Que está ali no pulso do dia a dia. Então, como observar uma pessoa com pensamento suicida, como observar uma pessoa que já está no limite de um burnout, como observar se é só uma tristeza passageira, né? Nós, talvez, profissionais de RH, somos mais preparados, treinados para isso, né? Como eu falei no começo, eu estou acostumada a lidar com pessoas que vêm na minha sala chorando porque um ente querido está doente, ou um falecimento, ou um problema familiar, mas nem todo líder tem que estar preparado para essas questões mais pessoais, né? Então a gente também preparou os líderes com relação a isso. O próprio grupo WPP também tem no mundo inteiro um canal único onde você pode ligar e tirar suas dúvidas, várias dúvidas, e apoio psicológico, também um canal bastante eficiente que a gente acompanha. E, por fim, assim, a gente tem, né, obviamente temos academia dentro da OGV, então essa parte física, né, então emocional a gente tem esses canais, físico a gente incentiva as pessoas a praticarem atividade física. Durante a pandemia e também após, nós montamos um programa de mindfulness com o pessoal aqui de São Paulo para também treinar as pessoas nessa outra área. Então acho que assim, as pessoas acabaram se observando mais como poderiam melhorar a sua qualidade de vida nesse sentido, né? Então acho que foi fundamental implementar programas como esse, né? E quando a gente fala assim de empresas pequenas e médias, a questão de observar mais as pessoas seria um pontapé principal assim para implantar essa gestão de pessoas mais humanizada? Eu acho que todo profissional de RH tem que ser um bom ouvinte, né? Então, assim, nós fomos treinados para ser um bom ouvinte. Então, se a gente não conseguir fazer isso, é melhor mudar de área, porque esse é o nosso dia a dia, né? Então, se você não tem muita paciência ou você não gosta muito de lidar com as emoções das pessoas, não dá para trabalhar na nossa área, porque isso é o nosso dia a dia. Então, ouvir com atenção, dar atenção, né? Não é aquela coisa de ouvir olhando ao celular, né? Então, assim, às vezes algumas pessoas me poxa, eu te mandei mensagem, falei, gente, eu estou conversando com as pessoas, eu não vou ficar olhando meu celular, né? Então, de prática, a nossa área já é um pouco diferente, né? Então, sim, as pessoas têm que saber ouvir minimamente para poder ter um diagnóstico, até orientar a pessoa. E muitas vezes também dizer, olha, não sei como te ajudar, eu sinto muito pelo que você está passando, tem algum canal que eu posso te ajudar a falar? Uma coisa, por exemplo, que eu esqueci de mencionar, que foi bem importante, né, no pós-pandemia, a gente de fato já sabia, mas eu acho que ele ficou um pouco mais latente, é a questão de financeira. As pessoas às vezes entram num processo de depressão, de problemas de saúde mental, de doenças, né, que a gente percebe ligadas ao estresse por questões financeiras. Então a gente contratou uma empresa para o grupo todo, que é Super Rico, que orienta os funcionários nas suas dívidas, como administrar a questão do dinheiro, orçamento doméstico. O número de endividados, né, que a gente tem hoje na folha de pagamento através do crédito consignado aumentou demais pós-pandemia, por alguma razão que eu não sei dizer, mas sim, isso talvez ficou mais preocupante. Então hoje, a grande maioria das pessoas, quando a gente conversa, você já percebe que tem ali um fundo de questões financeiras dentro da família que está incomodando, né? Além de outras coisas, obviamente. Né? E você acaba acompanhando tudo isso, né? Questão financeira, sim, questão empresarial, da própria organização, enfim, os colaboradores. Como é que você se prepara? Como é que você se mantém, primeiramente, bem, né, com você, seu bem-estar, para você dar conta de tudo? E também depois fala pra gente como é que você se mantém atualizada. Vamos primeiro falar da sua preparação como pessoa, né, como Patrícia. Eu acho que tanto para mim como para o meu time, né, eu brincava que durante a pandemia foi muito difícil para todos nós da área de recursos humanos. Acho que foi uma fase bastante intensa, né? E eu dizia, olha, vamos usar aquela frase do avião, né, de botar a máscara na gente primeiro. A gente precisa se ajudar. Então nós montamos um grupo de RH, todos os RHs do grupo. Foi lá que a gente começou as primeiras reuniões e a gente se juntou, a gente se uniu mesmo, porque nem todos têm um nível de senioridade ou de maturidade mesmo dentro da nossa própria área para atendimentos mais complexos, né? Lidar com luto, né? A gente contratou uma pessoa especializada em
como é que fala? De conversas de luto mesmo, sim, como sim. lidar com luto e uma série de coisas para nos preparar para isso, porque nem todos nós estávamos prontos para isso, né? Então acho que sim, eu primeiro preparo o time, preparo a mim mesma, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que medito muito, já tem mais de 20 anos, então para mim, se eu acordar e não meditar, não alinhar, assim, não focar nas minhas coisas, eu acho difícil porque a gente é uma esponja, né? Você vai absorvendo ali ao longo do dia, como eu falei, todos os tipos de notícias, né? Então a gente tem que se preparar para isso também. Então assim, eu me preparo dessa forma. Cada um tem um jeito, né? Um vai correr no parque, outro faz academia. Para mim, eu começo com a minha meditação todos os dias. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, então eu rezo bastante e sigo o meu dia a dia ali. E assim, acho que a maturidade também, o tempo de experiência me facilita, mas eu sei que alguns colegas meus precisaram de mais apoio e a gente se preparou para isso também. E o preparo para se manter atualizada? Como eu falei, eu sou uma boa ouvinte, né? Então eu ouço bastante, né? Eu ouço dos meus colegas, eu uso a turma mais jovem como meus mentores também, porque muitas vezes... Óbvio que eu tenho os meus viés inconscientes, eu aprendi de algumas formas e eu tenho que reaprender todos os dias, né? Quando eu lido com um público tão variado. Então eu ouço muito, a gente tem vários... A turma de RH é muito unida, sabe? Assim, a gente se dá bem, né? Diferente de outras áreas, assim. Embora às vezes as nossas empresas sejam competidoras, né? A gente se dá super bem. Então a gente troca muito. Eu participo de vários grupos de RH, né? Nessas trocas. Mas eu acho que o meu aprendizado, por exemplo, de negócio, eu me meto em tudo. Então, assim, todas as reuniões de negócio eu entro, nós vamos ter um novo modelo com a turma da criação, vamos montar um squad, eu já vou para a reunião, eu quero entender. Então, assim, eu sou muito curiosa, eu acho que isso é o que me ajuda muito. E eu sou meio metida mesmo a entrar em tudo. Metida não, curiosa. Curiosa. Bom, a gente daqui a pouquinho vai trazer a nossa dica de leitura, mas antes eu gostaria de saber um pouco mais sobre como a tecnologia, assim, está influenciando no seu trabalho. A gente já viu que, às vezes, o excesso de WhatsApp, a cobrança, né, daquela comunicação virtual acaba um pouquinho, né, exagerada. Como é que você vê isso, esse impacto da tecnologia na gestão de pessoas? As pessoas preferem mais o olho no olho ou ainda as mensagens de WhatsApp para resolver os problemas? Como é que está a realidade por aí? Olha... acho que vai muito de cada um, né? Mas com certeza a gente teve que usar muito de tecnologia, né? Nos últimos 4 ou 5 anos para se comunicar. Eu acho que a gente perde em alguns aspectos, como eu falei, né? Principalmente na área de recursos humanos, a gente tem essa necessidade do olho no olho, a gente tem que sentir da pessoa, né? O que está acontecendo. Mas acho que em muitas áreas a tecnologia vem a nosso favor, sempre tendo que lembrar que do lado de lá tem toda uma outra pessoa com seus sentimentos, com as suas questões, né, das suas angústias, mas eu acho que vem para ajudar, sempre acho que tecnologia vem para ajudar, a gente tem que ser, óbvio, comedido em algumas coisas, como eu comentei, né, quando eu falo de mindfulness, quando eu falo de meditação, quando eu falo do olho no olho, uma das minhas formações é em psicodrama, e o pai do psicodrama, que é Moreno, falava sempre, be here and now, esteja aqui e agora. Então, assim, se você está num treinamento, e eu sempre começo as minhas reuniões ou treinamento dizendo assim, galera, estamos aqui, estamos junto, né? Então, assim, respira, fecha esse celular, porque assim, senão vai perder tempo, né? Então, como fazer para be here and now? Então, acho que todos os dias é uma reflexão, isso ajuda muito, sabe? Às vezes eu vejo uma pessoa assim, um call com uma pessoa e outro call com outra. Gente, como é possível isso? Não é possível, né? Você não está dando o seu melhor nesses dois calls, verdade, né? Então, acho que é mostrar um pouco para as pessoas a importância de focar, de não ter todos esses estímulos, né? E o que atravanca o sono, tem gente que fica até altas horas ali naquela tela. Você tem alguma dica para deixar para a gente, para, no caso, por conta do excesso de tecnologia, a gente até no ambiente de trabalho mesmo não consegue focar? Você tem uma dica que a gente assim, respira, já acho que não é mais o início, né? Acho que já é essencial, né? Já é o primeiro, dá uma respirada, né? Segura aí, dá uma respirada, eu acho que isso é óbvio, é fundamental. Eu sempre oriento, né? Como eu falei, eu sou uma praticante da meditação, então quem pelo menos tenta experimentar, pode não gostar, né? Mas eu sempre falo, olha, experimenta, vai por aqui, vai por ali, ou se gosta da prática esportiva, né? Mantém isso como uma rotina. Acho que a pessoa tem uma rotina, que não só o trabalho,
né? Isso também ajuda bastante, né? Às vezes é lidar, não, eu gosto de ficar com crianças, eu quero focar com meus filhos. Então, assim, senta para brincar com seus filhos, guarda o celular, né? Foca ali no brinquedo, naquela de contar histórias, então foca na história. Eu acho que é um pouco isso, be here now. Muito bom. Bem, a gente sabe que ambientes criativos têm o erro como parte, né, do processo de criação, do processo produtivo. Eu queria saber como que vocês lá na Ogilvy, eu tô aprimorando, lida, né, com essa cultura do erro, como é que vocês trabalham isso? Olha, pensando, por exemplo, dando um exemplo de criação, né, é muito comum após um pitch o time todo se reunir e entender o que foi bom, independente se ganhou ou não, porque muitas vezes não é sobre qualidade do trabalho, né, o que se ganha um pitch ou não. Mas olhar para aquele trabalho e falar o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo, o que a gente poderia melhorar. Eu acho que já é um pouco do nosso negócio, isso é permitido, né, eu acho que isso é bem... Eu não vejo como uma restrição no nosso negócio, até porque você tem que levar 5 ideias para provar uma, quer dizer que as outras 4 você errou, não é sobre isso, entendeu? Então eu acho que é mais tranquilo, a gente tem um ambiente que proporciona um espaço para esses acertos, né? Então, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Muito bom, Patrícia. Bom, gente, esse programa faz parte de uma homenagem que a gente quer fazer aos profissionais, né, de administração que estão ligados, né, à área da gestão de pessoas. A Patrícia está representando vocês. E aí eu gostaria de saber como você começou nessa área, primeiramente, e depois eu vou te pedir umas dicas para você deixar para os profissionais já formados e para os estudantes que estão querendo ingressar ou se projetar, né, nessa profissão para serem profissionais de sucesso. Primeiro, conta pra gente como é que você começou na carreira. Tá com tempo, né? Porque tem Total, tempo. Vamos lá! Primeiro, super obrigada, né, pelo convite. Estou muito, assim, me sinto privilegiada de fazer parte desse papo, né? Eu fiquei super feliz de entrar nesse edifício hoje, me deu muito orgulho da minha profissão. Eu comecei com 16 anos. Na verdade, eu fui fazer um colégio técnico, eu sempre estudei escola pública, eu nem sei se existe ainda, mas eu sabia que era a única oportunidade que eu teria, se eu fosse trabalhar, para poder fazer uma faculdade. Então, fiz o colégio técnico, com 16 anos fui fazer estágio e, sim, acho que o universo foi super positivo comigo, que me colocou dentro da área de cargos e salários, que fazia parte da diretoria de recursos humanos, para ser estagiária, né? E de colegial, né, que na época era de colegial. E eu sempre gostei muito de números, né, eu sou uma administradora de números, eu realmente gosto de números. Então, eu gostei muito da área, eu fiquei super feliz quando eu fui fazer o estágio. E uma das primeiras coisas que me deram, né, meu primeiro job lá como estagiária, eu tinha que fazer entrevista com as pessoas para fazer descrição de cargo, né. E então eu ia numa área, na outra, ia descobrindo o que cada um fazia. Então na época era uma empresa, uma companhia telefônica, né, bastante grande em Santo André, eu morava em Santo André. Nossa, e eu fiquei assim super curiosa de entender como é que esse processo de uma empresa funcionava, né. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer administração de empresas. E assim, se eu tivesse que voltar ao tempo, eu percorreria esse mesmo caminho, né? Aí eu tive a oportunidade como administradora, aí fui, obviamente, fazendo carreira, né, dentro da área de recursos humanos, ampliando a minha atuação, fiz um MBA em RH, fiz toda uma formação de coach, de change management, uma série de coisas de psicodrama, né, para me dar mais subsídios, né, para lidar com as pessoas no dia a dia. Mas eu acho que a administração como um todo me trouxe muito conhecimento. Eu fui consultora, eu tive oportunidade de trabalhar, sei lá, acho que em todos os segmentos possíveis. Então, eu conheci todos os tipos de empresas, né, de funcionamento, de tipos de CEOs, que eu acho que com outra formação eu não teria tido essa oportunidade. E aí, sempre na área de gestão de pessoas? Sempre, nos últimos 37 anos, acho. Maravilha. Eu nunca saí não da área, fui ampliando, né, aí fui para a área de desenvolvimento, fui conhecendo folha de pagamento, eu recebi os desafios, agarrava, ia atrás, um dia falava, você vai ter que, uma das áreas suas vai ser folha de pagamento, eu falei, gente, não sei nada de folha de pagamento, aí fiz um curso de imersão, fiquei 20 dias entendendo tudo sobre folha de pagamento antes de assumir a área, então, eu acho que tem muito de estudar também, né, nada
assim, cai do céu, né? Você tem que estudar. A dica, tem que ter então, que você deixa é estudar, sempre estar se atualizando, se preparando. E, assim, fazer o que gosta, né? Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu não mudaria a minha área jamais, eu não tenho nenhuma... E olha que, como eu falei, né? Fazendo descrições de cargo, você é obrigada a conhecer o que todos os cargos fazem. E eu não teria nenhum outro cargo que fosse diferente do meu. Então, acho que isso me deu, né? Tive esse privilégio, graças a Deus, de gostar muito, de ser apaixonada pelo que eu faço. Acho que isso faz toda a diferença também. Bom, a gente falou aqui um pouco sobre a pandemia, os impactos, né, os efeitos, e um desses efeitos foi a questão do trabalho remoto, sim, posteriormente do trabalho híbrido. E em janeiro deste ano, todos os funcionários do grupo WPP, do qual a Ogilvy faz parte, receberam um comunicado do CEO avisando sobre o trabalho presencial para 4 dias. Aí vem a minha pergunta, por que trazer mais o colaborador presencialmente? O que é que isso agrega, né, no desenvolvimento não só deste profissional, como da empresa em geral? Assim, acredito que globalmente, né, cada país talvez tenha o seu motivo. Posso falar mais aqui sobre a Ogilvy. Para nós, essa determinação não foi uma grande novidade, porque nós, desde o retorno da pandemia, né, um pseudo-retorno aí da pandemia, nós já estávamos a 3 vezes por semana, em alguns departamentos até 4 vezes por semana. Eu acho que tem muito da colaboração, né, quando você pensa num processo criativo, tá ali a pessoa de planejamento, tá a pessoa de criação, tá a pessoa da mídia, você construir a coisa de uma maneira mais colaborativa, com certeza traz ganhos, né. Agora, claro, você tem áreas, por exemplo, vou dar um exemplo da minha própria área. Eu tenho as business partners, que é quem atende os meus clientes internos, tanto lá no processo de recrutamento, de treinamento, que tem que estar com o meu cliente no dia a dia, que tem que ter esse olho no olho, esse atendimento. Mas eu tenho todo um time de talent acquisition, de recrutamento e seleção, que faz entrevistas no fone o dia todo. Não necessariamente eles têm que estar no formato presencial. E eu acho que a Ogilvy entende muito isso, a gente já faz esse rodízio, né, de uma maneira mais coerente, mais lógica. A gente tem muita flexibilidade. Isso não é de agora, não. A gente tinha até um projeto antigo, antes da pandemia, que assim, a gente até tinha bastante orgulho dele, que a gente chamava de Amamentax. Olha os criativos, né? Mas nada mais era do que quando uma mãe voltava, né, do seu período de licença maternidade, ela ter a flexibilidade de pegar um táxi custeado por nós, para ir até a sua casa, amamentar e voltar a trabalhar. Então, assim, essa flexibilidade de horário no mundo nosso corporativo, né, de agências, enfim, sempre foi muito mais flexível do que em outros ramos, né? Assim, a gente não tem aquela coisa de, putz, tem que bater cartão, chegar no horário. Não, você pode sair mais cedo, você pega seu filho, você chega mais tarde. Então, acho que essa flexibilidade nos ajuda a encarar esse retorno, entendendo que o modelo híbrido ainda é importante para todo mundo, né? Que vale talvez seja mais a produtividade mesmo do que aquela permanência, às vezes até improdutiva. Improdutiva, exato. Não, eu acho que a gente já não tinha isso antes da pandemia, não tivemos durante, não tivemos depois. Eu acho que o nosso ramo, né, eu acho, falando mais, obviamente, pela Ogilvy, nunca foi assim. A gente nunca teve um CEO que nos cobrasse, você tem que bater cartão, tem que chegar 9 horas. Não, muito pelo contrário, né? Então, acho que também tem um pouco dos exemplos que a gente tem da liderança. Então, o nosso líder está sempre de uma forma presente, então o board, de alguma maneira, está sempre ali presente, e a gente percebe a importância, a rapidez, né? E eu acho que tem uma outra coisa, você falou um pouco de produtividade, mas eu vou além, assim, voltando para a minha área aqui, em recursos humanos, quando você pensa em desenvolvimento, a gente sabe que o ser humano, 70% do aprendizado dele é on the job. Então, assim, ele tem que estar ali presente para aprender, né? Eu fiquei com muita pena, de fato, dos estagiários, dos assistentes, porque eles de casa, eles perderam muito, né? Porque se você tá ali, você tá ouvindo o que a pessoa faz, o que a pessoa fala, você aprende, putz, como é que eu copio células ocultas de Excel? Você não vai fazer um Teams, um call para descobrir aquilo. Se o cara tá do lado, você pede uma dica, né? Então, eu acho que o desenvolvimento, a curva de aprendizagem das pessoas de início de carreira foi muito mais alongada do que era quando todo mundo estava num formato presencial. Você acha que ainda dá tempo de reconstruir isso? Eu estimulo bastante a turma jovem, sabe? Galera, eu sei que é difícil, né? As pessoas reclamam. A gente não vive num país que você tem 50 linhas de ônibus, transporte. A gente também, não é assim, tá fácil almoçar fora, pagar um restaurante. Não tá fácil para ninguém. A gente sabe disso, o custo de vida tá mais caro.
mas vale o investimento, né? Eu acho que vale você estar ali, o teu chefe vai para uma reunião, pô, posso ir junto? Como eu falei, eu me meto em tudo, posso ir junto na reunião? Eu vou calado, vou ouvindo, né? E vai pegando o jeito, né, do trabalho. Eu acho que isso é fundamental no presencial. Bom, gente, eu não sei se eu cheguei a explicar na última pergunta, quando eu falei do grupo WPP. É uma holding, tá? Da qual, né, o Ogilvy faz parte, a agência Ogilvy faz parte, e que, inclusive, tem um campus aqui em São Paulo, chamado Campus WPP, que abriga cerca de 6.000 colaboradores, é isso? Queria saber se você fez parte desse projeto, que eu achei tão interessante. Sim, faço parte, só um ajuste, né? Explica pra gente. Tá, vou explicar. O projeto, ele não está pronto ainda, a gente vai mudar no segundo semestre, possivelmente em agosto, né? É um campus bastante grande, no mundo todo a gente tem, sei lá, talvez uns 8 ou 9 países com campus, onde abrigam todas as operações da WPP naquele país. Então a ideia, hoje no Brasil a gente tem em torno de 28 operações no Brasil. A ideia é que essas 28 operações vão para o mesmo endereço, né? Então, ele é bastante grande, ele é lindo. É aqui em São Paulo. É em São Paulo, ele fica muito próximo ao CEAGESP, ali na Marginal. Eu tive o prazer de participar, né, deste projeto desde o começo, lá na definição do arquiteto. Então, eles fizeram um pitch com arquitetos fora do Brasil, e o arquiteto escolhido foi incrível, assim, um rapaz bastante jovem, que tinha uma pegada muito de brasileiros mesmo, uma questão muito ligada como é que se fala, ao clima, né, do environment, me fugiu a palavra, mas de reciclagem, de ser uma coisa orgânica, um prédio orgânico, autossustentável, tinha muito essa pegada. E esse projeto está rolando, já tem uma obra aí de 4 anos, uma boa parte já foi entregue, agora eles estão na parte interna, e eu faço parte de todo o processo de change management, que é como eu vou migrar essas pessoas, criar o desejo nessas pessoas de ir para um ambiente único, né, onde nós não nos conhecemos, cada um de nós pertencemos a um grande grupo, porém com histórias e culturas diferentes, né? Como é que a gente vai trabalhar de uma forma colegiada? Então tem assuntos desde mais táticos, né, do ponto de vista, por exemplo, de planos de saúde. A gente há 2 anos atrás tínhamos 60 planos de saúde entre as operações, agora temos 6. Então assim, a gente começou todo um processo de harmonização. Eu faço parte do comitê dos amenities que eles falam, né, que é desde academia, salão de beleza, aula de yoga, salas de massagem, restaurantes, enfim, toda essa estrutura para receber os funcionários, que é o momento que nós estamos agora, com todas essas definições, e vamos mudar em agosto, é verdade, e o prédio é fantástico. Se você tiver a oportunidade, quando estiver pronto, te convido para conhecer. Será um prazer. É muito lindo. E ainda falando sobre esse processo, uma curiosidade que surgiu agora, como é que está sendo esse processo de criar, né, esse alinhamento com os colaboradores, esse desejo até de pertencimento mesmo, essa nova proposta, né? Este é o processo todo do Change Management. Nós contratamos uma consultoria para nos apoiar, tenho eu que tenho a mesma formação dos demais, de como a gente faz, né, uma comunicação clara, franca, transparente. Nós criamos os Champions, que são 60 e poucos participantes, de mais variados níveis hierárquicos, envolvendo todas as operações, para que eles nos trouxessem questionamentos, angústias, ansiedades, para a gente poder responder, olha, isso sim a gente pode fazer, isso a gente não sabe, muitas coisas a gente ainda não sabe, né? Estamos desenhando. Enfim, criar um ambiente, uma cultura onde cada um vai ser respeitado. Então, tinha uma preocupação, puxa, mas eu pertenço a David Ogilvy, eu pertenço a Hogarth, eu pertenço... Então, assim, cada um tinha uma cultura e havia uma preocupação. Nós vamos todos virar uma coisa única? Não, a gente vai respeitar as histórias de cada um, os tipos de cada um, até porque nós temos clientes variados, né? Sim. Negócios variados dentro do grupo WPP. A gente tem desde uma empresa de PR, uma empresa de tecnologia, as mais as integrated, que a gente chama, né? Que são as de comunicação mais pura. Então, assim, isso tudo vai ser mantido, né? Mas dentro de um espaço mais bacana, com uma visibilidade maior para todos os nossos clientes, sustentável. O prédio é incrível, já tem 2 certificações, então, assim, tem desde coisas de bicicleta, de caronas, é muito legal. Em breve a gente vai poder divulgar mais formalmente o que é esse novo campus da WPP no Brasil. Muito bom. Bom, gente, agora vai para a nossa dica de leitura. O que a Patrícia preparou para a gente? Tá bom.
Olha, eu acho que eu iria por duas linhas, né? Uma mais ligada à liderança, novamente, que é o que eu comentei. Tem um livro, ele chama Execução, né? É um livro até antigo, é de Rancharan. Ele fala muito sobre o papel do líder no dia a dia, ele dá bons exemplos, né, de sentar numa cadeira de CEO, como é que é você crescer no pipeline da liderança, né, largar o osso, como a gente brinca, para ser um líder de um grupo, líder de si mesmo, né, então tem toda uma hierarquia dessa liderança que ele explica muito bem, mas o que me chama a atenção nesse livro, e o que eu gostaria de passar aqui para o nosso público, é com relação a recrutamento e seleção. Então ele diz que existe um final do livro que chama Carta ao Jovem Líder, onde ele dá uma dica de que os líderes têm que dar muita ênfase no processo de recrutamento e seleção, que é uma responsabilidade dele. Não é assim, coloca qualquer candidato para dentro, né? Isso é muito operacional, isso é muito chato, mas, poxa, é a pessoa com quem você vai trabalhar, né? Uhum. É o time que você vai construir, o quanto ele está alinhado com o que você tem para oferecer, o quanto ele é alinhado com a cultura da empresa. Então, é um livro bastante simples, mas que eu acho que todo líder deveria ler, né? Acho que esse é um deles. E o segundo, né, indo mais para o meu lado aqui, talvez mais para o lado de recursos humanos, né, o poder do agora. Eckhart Tolle, ele fala sobre que a felicidade está em você viver o momento presente, né, a iluminação, a felicidade está em você viver o momento presente. Ele dá dicas de meditação também, uma coisa bem antiga, legal. Um livro muito antigo, muito né, legal. Mas que eu acho que ainda é muito presente nos dias de hoje mais do que nunca. Então, o poder do agora eu acho que seria duas coisas diferentes aí para a leitura mais técnica e uma leitura um pouco mais comportamental, assim dizendo. Depois da sua dica, eu fiquei curiosa para saber qual é a sua linha de meditação, porque esse livro eu conheci na época que eu estava praticando Raja Yoga. Não sei se tem algo a ver. Eu acho que cada um tem uma linha, né? Quando me fazem essa pergunta, eu falei, gente, eu não sei, porque eu tenho várias, assim, né? Eu já fiz meditação transcendental, eu já fiz meditação do som primordial, que é a que eu mais uso no caso, né? Mas também não é para qualquer um, porque, assim, não encaixa para todo mundo, né? Eu acho que cada um tem um tipo. Eu acho que você tem que testar uns 2 ou 3. Tem uma super bacana que é só de respiração, então para quem não gosta de mantra, né? Sim. E tem às vezes um certo preconceito com mantra, mas isso é uma reza, isso é religioso, e assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ainda há muita falta de conhecimento com relação a isso. Então eu falei, faz qualquer um, faz só da respiração que já tá bom, né? E vai testando o seu modelo, ampliando, porque também quanto mais você vai tendo a prática, quanto mais você vai evoluindo, você vai sentindo o benefício. No começo, eu brinco que parece aquela coisa da ladainha, né? Sabe a ladainha da igreja, né? Que você fica Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, que é só uma ladainha, não significa nada, né? Então, assim, quando deixa de ser uma ladainha para ser, de fato, uma meditação, a pessoa começa a entender os benefícios deste processo na vida dela. É isso mesmo, Patrícia. Bom, a gente chegou ao final do nosso programa e para a gente encerrar, fazer uma pergunta aqui que eu já sei uma parte da resposta que você já deu. Caso você voltasse no tempo, o que é que você falaria, qual conselho você daria para a Patrícia do passado? Sei que é seguir com a administração, que você já adiantou para a gente. O que mais você falaria para a Patrícia do passado? Olha, eu acho que falaria para mim mesma acelerar meu processo de autoconhecimento, né? Eu acho que profissionais de recursos humanos têm que acelerar isso, seja através de feedbacks com colegas, então assim, feedback sincero, né? Aquele que vai dizer, olha, esse seu cabelo não está nada bom e não vai ter nenhum problema de dizer com relação a isso. Então, assim, buscar feedbacks verdadeiros, eu acho que te acelera para conhecer. Quem não, assim, hoje em dia eu acho que já também a gente não tem mais aquele preconceito da questão de terapias. Então, assim, fazer processo terapêutico para a nossa área, eu acho que é default. A gente precisa fazer isso e eu demorei um pouco a encontrar esse processo. Então, se eu tivesse que voltar, eu falaria, acelera isso aí que você vai sofrer menos, né? Porque muitas vezes, né, há uma frustração na nossa área. Você pensa assim, eu vou desenvolver a pessoa, eu vejo meu time, às vezes monta um treinamento de liderança, puxa, mas parece que esse líder não muda. E entender que parte da nossa automotivação é entregar o programa e não querer que as pessoas mudem por completo, porque não depende só do nosso time, né? Então, lidar com frustrações nos ajuda, se a gente tiver um autoconhecimento e falar, putz, eu não estou sendo ruim no que eu fiz. Eu acho que por um bom tempo
Eu demorei para perceber isso, então acho que eu falaria, ó, acelera esse processo aí para você ficar mais seguro e ir adiante, entendendo o que é seu, o que é do outro e o que é do universo, né? Então essas 3 coisas você precisa aprender rápido na nossa área. Bom. Né? Muito bom, mais uma dica fica aí para vocês, além da dica de leitura, essa dica do autoconhecimento. Quero muitíssimo te agradecer, Patrícia, eu que agradeço. Por você estar aqui com a gente. Quem quiser continuar te acompanhando depois do programa, onde é que te encontra? Acho que o LinkedIn, né, talvez seja o canal mais prático aí para nossa turma de RH aqui. Muito bom. Tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Você. E muito obrigada a você também que ficou conosco mais uma edição aqui do ADM Cast. Prazer recebê-lo e recebê-la aqui. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita, se inscreva agora, deixe seu like, seus comentários. Nos siga nas redes sociais do CRA São Paulo e também no Spotify. Eu sou Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADM Cast. Tchau, tchau.